Olá, estamos começando então mais um podcast. Esta vez um podcast sobre literatura. Panorama, podcast de literatura. E eu trouxe comigo 3 grandes amigos. Amigos que me acompanham por décadas, todos eles. Então eu vou começar apresentando um por um, para que vocês conheçam, e depois nós vamos colocar os nossos assuntos da pauta. Primeiro, o nosso querido Padre Lauro. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui nesse convite recebido pela TV Santa Maria, tendo como programador uma pessoa muito querida, muito amiga, o Dr. Paulo Lauda. Também faço a minha saudação ao Dr. Daniel, que vai compartilhar conosco das nossas palavras, nossas mensagens a respeito dessa coisa tão importante que se chama literatura. E também meus cumprimentos a Denise, que é uma escritora que já está mostrando aqui quantos livros ela tem. Eu há muitos anos que venho me dedicando à literatura, porque é algo que permanece. O vagão da literatura vem desde os tempos primórdios, está passando por nós agora, e nós estamos colocando mais alguma coisa para uma humanidade cada vez melhor. Minha amiguinha Denise, nós conhecemos desde a época de cursinho, né? Verdade. Hoje a Denise ocupa a presidência da Casa do Poeta, entre outras coisas, por favor. Bom, inicialmente, saudações poéticas a todos, Padre Lauro, Daniel Toneto, é um grande prazer estar aqui com vocês, Paulo Lauda, e falando sobre literatura, que é um elo comum aqui, eu acho que, né? E a literatura nos une, não só os escritores, mas os leitores, e eu acho que todos, né? Todos nós somos unidos pela literatura. É uma grande honra estar aqui ao lado de pessoas tão significativas dentro desse mundo literário. Obrigado pelo convite. Muito bem. Meu amigo Daniel Toneto, eu me lembro que quando a gente se conheceu, ainda eu trabalhava no sistema penitenciário, e o Toneto era advogado jovem, então nós começamos a nos conhecer ali. E depois surgiu uma grande amizade, hoje, com todo carinho, e eu convidei o Toneto para vir aqui, que vai ter muito a nos ajudar nesse papo gostoso. Paulo, sabe, eu me recordo, não dá para falar muito sobre o tempo, tu acaba entregando a idade, mas faz mais de 20 anos, quando eu te vi era a SUSEP, o jeito que tu atendia a todos, a humanidade, o carinho, foi meu dentista também há um bom tempo, faz mais de 20 anos, uma pessoa extremamente boa, conheço a tua família. Quando eu recebi o convite, Denise, eu fiquei muito feliz, até porque eu tenho um carinho muito grande pela TV Santa Maria, que eu acompanhei desde a criação, quando é Trevisan. E falar do Padre Lauro aqui, eu ficaria uma hora inteira falando. O Padre Lauro sabe que eu cursei mestrado e doutorado em Portugal, e uma vez eu lancei um livro em Portugal e disse que era da mesma cidade que o senhor. Eu acho que foi muita gente lá por causa disso, né? O senhor é uma lenda em Portugal, aqui também é, logicamente, mas em Portugal o senhor é uma lenda. É impressionante. Quando eu disse que ele conhecia, disse que era da mesma cidade, eu creio que foi por isso que foi tantas pessoas lá no livro. É uma honra estar aqui com o senhor. E a Denise, minha amiga de muito tempo, que promove a literatura, a poesia, uma pessoa que faz um trabalho brilhante. Eu sei do trabalho que tu faz, Denise. E se mais pessoas fizessem teu trabalho, eu tenho certeza que nós estaríamos num lugar melhor. Parabéns por tudo. Obrigada. Muito bem. Vários eram os temas para nós tratarmos aqui. Então, nós vamos deixar a coisa de uma forma muito livre. Uma das primeiras coisas que eu me lembrei de colocar em pauta na mesa, para que a gente pudesse conversar, é o seguinte. A nossa trajetória. Eu sei que cada um teve a sua trajetória de escritor de forma diferente. E cada um vai falar da sua.
Eu comecei de uma forma bastante empírica, porque eu sou dentista de formação, trabalho há muitos anos, meus pacientes, né? Mas chegou um momento que eu comecei a achar assim, mas está na hora de eu fazer alguma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de odontologia também, mas as minhas palestras, as coisas que eu escrevia, tudo era voltado para a odontologia, né? Quando eu descobri o fato de que não existe nada melhor do que ler, raciocinar, interpretar e escrever. Escrever as suas verdades. E essa pergunta, então, que eu faço, acho que na mesma sequência pode ser, né? Mas que todos podem interagir a qualquer momento, por favor. É engraçado, doutor Paulo, porque quando a gente começa a pensar sobre a história própria, da própria vida, parece que há uma mão que está conduzindo. Que quando eu me formei padre, há 66 anos atrás, me colocaram como diretor de uma tipografia lá no patronato, ainda aquelas máquinas semi-manuais, antigas, e no ano seguinte como diretor da revista. O senhor participou do início da Gráfica Palotti. Não, a tipografia tinha anos já, né? Já existia. Já existia porque os padres resolveram fazer uma revistinha, em 1929, se eu não me engano. E essa revistinha foi andando em Vale Vêneto, veio para Santa Maria. Em 1960, aí eu já fui dirigir, ela já tinha assinaturas, mas com aquele sonho de engrandecer a revista cada vez mais, a tal ponto que em 15 anos que eu dirigi a revista, eu cheguei de 10 mil exemplares a mais de 100 mil, passando para o sistema... A revista Rainha. Que era a Rainha dos Apóstolos, eu achei que estava muito religioso o nome, que tinha que dar um nome mais genérico, né? Então passei para chamar de Revista Rainha. Eu fui assinante da Revista Rainha. E aí os padres disseram assim, Padre Lauro, o senhor sequestrou os apóstolos? Digo, não, eles estão ali dentro, mas estão de uma maneira mais contida, né? E essa parte de conduzir essa revista como redator, como diretor, como criador, que tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, me fez entrar de cheio, com grande vontade, com entusiasmo, fazer crescer essa revista. Criei mais 3 novas revistas, inclusive uma revista Santa Maria, que eu lançava mensalmente com a tiragem de 20 mil exemplares, de distribuição gratuita, paga pelas publicidades que a gente conseguia. Nesse meio tempo, eu comecei a ir a estudar essa ciência que eu acho fascinante do poder da mente. Eu fiz um curso de controle mental no Rio de Janeiro e que culminava com a clarividência. E numa semana, a gente criava os padrões, os arquétipos, e depois dava um nome e um endereço de uma pessoa qualquer, de lugar qualquer, e a gente tinha que se concentrar e tentar. Achei isso muito lindo, porque é uma penetração nos mistérios da mente humana. Eu digo, mas isso aí também, para mim, é um diletantismo. Eu quero estudar que é esse ser extraordinário aqui nesse planeta, qual é a dimensão dele? E aí fui entrando pelo mundo da mente, com 30 anos estudando. E é interessante que a visão que nós temos do ser humano é muito pequena. Nós somos da dimensão divina. E temos a sabedoria infinita, por isso temos a imortalidade, é o espírito. Mas a visão que nós temos é muito pequena, é muito para baixo, né? Aí veio Jesus e disse, né, que nós podemos tudo, né? Quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Aquele que tiver fé fará as obras que eu faço, fará obras maiores. E estava se conciliando com os meus estudos sobre o poder da mente. Então já lancei o livro em 1980, o meu primeiro livro, Poder Infinito da Sua Mente. Foi um best-seller. Que foi bastante criticado, mas vendi só aqui no Brasil 1.600.000 exemplares, foi best-seller em outros países. E isso significa, doutor Paulo e Daniel e Denise, que quando você tem uma verdade, não importa se estão criticando,
você tem que transmitir essa verdade. Sem dúvida. E com isso eu fui viajando, depois de ter os conceitos claros sobre as dimensões, até onde nós pudermos chegar, desse poder divino que nós temos como um dom precioso do Criador. O próprio apóstolo Paulo disse certa vez: somos da espécie divina, nele somos, nos movemos e existimos. E esse mundo que eu fui criando foi passando para livros sobre poder da mente e outros gêneros, que eu gosto de escrever em todos os gêneros. Escrevi até 3 livros de humorismo, escrevi um livro sobre futebol, como você faz um craque de futebol, mas o meu ponto é levar a pessoa a levantar o astral, acreditar em si, olhar para frente, ter um sonho e acreditar naquele sonho e realizar, que é essa dimensão. E daí nasceram 116 livros até hoje. Já são 116 116 livros. E muitos também lançados em outros países. O doutor Daniel falou de Portugal, eu acho que umas 40 vezes eu fui a Portugal, percorrendo todas aquelas cidades, principalmente Lisboa e Porto. Lancei, eu acho, uns 30 ou 40 livros lá também, e dava aqueles cursos de 12 horas, 10 horas. E eu gosto muito de Portugal, e Portugal gosta muito de mim, e nós nos amamos profundamente. E fazemos uma vida feliz. E assim eu fui levando a vida para frente, nessa parte da literatura, principalmente porque escrever é fascinante. Escrever, como é que surgiu a aí, uma caneta, não tem como deixar Como é que surgiu a Livraria da Mente? Por que surgiu a Livraria da Mente? Eu pensava assim, mas aqui não tem em Santa Maria uma livraria específica sobre o ser humano, o poder do ser humano. E aqueles escritores do Joseph Murphy, Norman Vincent Peale, Samuel Dodson, toda essa gente famosíssima, né? E eu digo, vou fazer uma livraria que eu vou dar primazia a essa literatura. Pode, quem pensa que pode, todo esse. Primeiro eu fiz numa garagem, depois eu disse, não, mas eu tenho que fazer lá no Calçadão, uma livraria. Aí vinham os corretores, olha, me encontre um lugar que eu quero fazer uma livraria. No Calçadão. Mas o senhor tem dinheiro para isso? Não, isso é outro assunto. Primeiro, vamos buscar. Não, mas lá na rua do acampamento, não, eu quero o Calçadão. E ver como é. Se você tem um sonho e acredita nele, ele dá certo. Está lá a Livraria da Mente, dirigida pela Maria Aldete, que está aqui ao meu lado, aprovando as minhas palavras. Né? E já tem mais de 30 anos a Livraria da Mente. Então, esse mundo da literatura, da escrita, sempre participei no Jornal da Razão, agora no Jornal Diário, em outras revistas. É algo que, para todos nós que somos escritores, e o senhor já disse muito bem no início, que era aquele algo mais que era necessário, que o senhor sentia para preencher a sua dimensão mais alta também, que é a literatura, os livros que o senhor já escreveu, que estão com bastante sucesso. Pois é, né? Veja só, essa mesa é composta por 3 amigos maravilhosos e muito me ajudaram também nesse processo. Eu tenho certeza que eu sou o mais jovem dessa lida, né? E vou convidar minha amiga Denise, então, né, sobre o exercício desde a nossa época de cursinho. Como é que foi? Eu tenho várias teorias, né, fazendo uma retrospectiva para achar um ponto de início dessa minha fascinação pela poesia. Porque, na realidade, eu não consigo ver um mundo que não seja de forma poética. Não dá, não consigo. É uma dificuldade muito grande. Então, eu comecei a fazer uma retrospectiva para ver aonde tinha iniciado esse fascínio, essa predisposição à poesia, né? E como eu vejo as coisas muito poeticamente, eu me reportei
primeiro, né, na primeira infância. Mas, atualmente, eu estava lendo um livro, Michel Foucault, que é As Palavras e as Coisas, e aquilo ali me levou para muito antes, né, para muito antes. E eu comecei a desenvolver uma teoria de que quando eu nasci, já, de certa forma, fui induzida a essa visão poética das coisas. A tua família tinha algum escritor? Não tinha ninguém que me incentivasse nessa área. Eram todos... meu pai era mecânico, né? E meus avós eram agricultores. E eu cresci aqui no Campestre do Menino Deus, entre o Campestre do Menino Deus, numa quinta ali, e aqui no Itembé, nasceu o Jardim com Itembé, que tinha a nossa casa da cidade, né? Então, eu nasci no meio campestre, praticamente. E, quando eu nasci, eu fui desenganada pelos médicos, porque eu tinha uma incompatibilidade sanguínea. Eu nasci com eritroblastose fetal. Ah, tivesse eritroblastose fetal. E o meu pai, como eu era a primeira menina, né? Primeira filha menina, tinha 2 meninos, eles não aceitavam que eu não sobrevivesse. Então chamaram um médico amigo, o Dr. Sérgio Vaime, já é falecido. Sim. E como eu era muito amigo do meu pai, ele disse: a gente não tem muito o que fazer, vamos testar alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa tentando ver se a gente salva ela. E eles ligaram meu pai, a minha circulação, a circulação do meu pai. E me colocaram diante de uma fogueira, de uma lareira, né? E eu fiquei ali por 3 dias diante daquele fogo. E eu tenho um fascínio imenso por fogo, fogueira, lareira, sabe? Já escreveu sobre isso? Já escrevi. E às vezes, quando eu estou numa situação muito difícil, eu sinto o cheiro da lenha queimando. Eu acho que aquilo ali ficou, de certa forma, ficou registrado no meu DNA, né? Que é o crepitar daquele fogo, o que foi a árvore, o que veio da terra, né? Tudo que foi a colher a lenha, tudo aquilo ali, eu acho que me está marcado no subconsciente. Marcou. Essa é uma das teorias. Depois, quando eu já era maior, né, eu cresci na beira do rio Vacacaimirim, e eu colhia pedras. Eu tinha uma bolsinha que eu colocava, atava na cintura, e eu colhia pedras dentro daquela bolsinha. Como eu não sabia escrever ainda, eu desenhava com pedrinhas, eu formava cenários com aquelas pedrinhas, né? E eram sempre cenários fantásticos, assim, né? E eu, fazendo essa retrospectiva, eu disse assim: mas naquela época, aquelas pedrinhas que eu desenhava no chão, na areia, na beira do rio, eu já estava, de certa forma, fazendo poesia, sabe? Mas a poesia... comecei a escrever, teoricamente, né, a parte escrita, já com 12 anos, que eu comecei a escrever. Mas é jovem. No Uruguaiana, alguém me disse assim: o que tu vai escolher ser? Eu disse: eu quero ser escritora. Ela disse: mas tu não escreve nada. Eu escrevo sim. E ela olhou assim: então escreve por aquela árvore ali. E eu olhei para a árvore, né, vi as folhas se mexendo e comecei a escrever. Daí eu escrevi: sobre o insolente sol vermelho, sobre o insolente sol vermelho, em leves toques suaves, ela movimenta a vida. E daí ele disse: tem futuro, né? E eu nunca mais parei de escrever. Claro que a gente escreve, coloca na gaveta, né? Coloca na gaveta, no caderno. Muito eu fiz isso. Escrevi as coisas, daí não Guardava tinha coragem desse na dia gaveta, adiante. no caderno. E guardava na gaveta, às vezes você perdia. Mas a poesia tomou conta do meu dia a dia e enfim, da minha vida, foi a partir da Casa do Poeta de Santa Maria, a partir de 2002, que eu assumi como membro da Casa do Poeta, né? E daí
não teve escapatória, diariamente Dedicada à arte. dedicada à literatura. De lá para cá, né? Hoje sou presidente da Casa do Poeta, já várias gestões, desde da primeira diretoria já faço parte, e também sou secretária da ALERC, Academia de Letras da Região Central, que congrega diversas cidades daqui da região central, e que agora o nosso mais novo membro também, o Dr. Daniel Toneto, faz parte dessa academia. Então, a poesia faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Eu acho que já está no meu DNA, eu acho. Muito bem. Para quem não sabe, eritroblastose fetal é quando a criança é RH negativo e a mãe é RH positivo. Então, a mãe começa, durante toda a gestação, começa a ser um problema, né? Essa aceitação sanguínea. Um breve detalhe. Mas agora eu tenho a grata satisfação de pedir que o meu amigo Toneto faça a sua história. Como é que foi? Como é que começou? Mais ou menos, um pouquinho eu sei. Né? Um pouquinho eu sei, tu já me contou. Mas, de qualquer forma, vamos lá, conta para o pessoal. Pois bem, Paulo. Eu passo o dia falando dos outros, da defesa, enfim, acusação, falar de si é a coisa mais difícil, eu acho. Mas deixa eu pensar um pouco. Eu estava retrocedendo agora, Padre Lauro. Eu estou com 45 anos e agora em março a minha mãe me ligou. Faz 40 anos. E eu, faz 40 anos o quê, mãe? Eu estava em Salamanca, estou cursando um doutorado lá, ela me disse que faz exatamente 40 anos, fez em março 40 anos, que eu tive na minha vida, tenho ainda hoje, a sala de aula de forma ininterrupta. Eu passei grande parte da vida, dos 45, 40 anos, seja como aluno, seja como professor. Então a sala de aula, os livros, fizeram sempre parte da minha vida. E eu posso dizer que se não fosse a literatura, eu teria uma vida muito triste. Eu vou explicar o porquê. E veja bem, tu me conhece há muitos anos, certamente nunca me viu triste ou emburrado, nunca vi, né? Mas eu vou explicar o porquê que a literatura teve essa importância. Quando eu era menino, a minha mãe é filósofa e o meu pai é médico. E o meu avô era um homem do campo que tinha a 4ª série primária, mas que adorava o tribunal do júri. Eu me recordo que o meu pai e o meu tio, teus amigos, o meu tio já faleceu, eram médicos, me levavam no hospital, eu detestava. A clínica do meu pai e do meu tio era embaixo de casa, eu não podia ir lá porque eu não gostava. Já eu adorava o tribunal do júri e sempre adorei muito a literatura. E a minha mãe, sendo filósofa, desde muito pequena, ela me dava livros para ler, Paulo. Eu sempre quis ser advogado, desde criança, que eu não teria outra profissão se não fosse advogado criminalista, mas eu vi também que muitos advogados da minha área morreram muito cedo, Padre Lauro. Inclusive o advogado que eu trabalhava, era o advogado mais famoso aqui da região na década de 1990 e morreu com 56 anos. E tu tem que observar as pessoas e observar o mundo. E eu vi que aqueles profissionais que liam bastante, que falavam outras línguas e que viajavam pelo mundo, eles adquiriam uma maior força para lidar com as mazelas. Por exemplo, assim, antes eu vim aqui, eu estava atendendo agora uma senhora que perdeu os 2 filhos num acidente trágico. E para te ter força para lidar com isso, tem que ter cultura, tem que ter conhecimento. E se não fosse a literatura, se não fosse a sala de aula, eu tenho certeza que eu teria também um destino tão curto como esses meus colegas que morreram cedo. Então a literatura, além de enriquecer a minha vida, ela me traz muita força. Sabe que eu já viajei a quase 60 países, países pobres e países ricos. E eu sempre notei a mesma coisa. Nos lugares onde não tem educação, Padre Lauro, nos lugares onde não tem cultura, se tem pobreza, se tem miséria, se tem falta de oportunidades. Do contrário, independente da ideologia, do regime, do governo, se tiver cultura, se tiver literatura, sempre vai ter esperança, sempre vai ter riqueza. Então, Paulo, eu estou lançando agora daqui a um mês meu 8º livro, meu 9º livro já está pronto, daí é um livro técnico. Se Deus me der muitos anos de vida, eu vou sempre continuar lendo e escrevendo. Vocês não sabem, mas o Toneto, em todas as vezes que eu me manifestei para fazer os meus livros, como também o Padre Lauro pegou o livro, nem o boneco existia, olhou e disse, vai ter que dar uma corrigida nisso aí, né? Lembra? Né? E o Toneto também sempre foi uma pessoa que
deu muito apoio a todos aqueles que se dirigem na direção da escrita, do aprendizado, do livro, né? Porque uma das coisas que eu imagino que está acontecendo, e é grave no mundo moderno, é ver jovens que pegam um texto, pode ser curto o texto, e ele não consegue extrair desse texto a base dele, o que aquele texto quis dizer, né? São jovens que estão perdendo a capacidade, a oportunidade de tirar o suco da vida, né? E aí vem a próxima pergunta nossa, né? Todos nós já nos manifestamos, até eu, que não deveria me manifestar muito, né? Eu quero mais escutar vocês, mas e as dificuldades? Agora vamos começar daqui, né? Vamos começar daqui para ser democrático. Quais foram as maiores dificuldades que o Toneto encontrou? Na parte do direito, acho que tu tem poucas dificuldades, porque tu é muito bom no que tu faz. Na parte da escrita, que também eu sei que tu é muito bom, mas quais foram as dificuldades que tu encontrou? Por isso, eu acho que nos primeiros livros, que são os mais difíceis, né? Uma coisa que eu notei, por exemplo, se eu chegar, por exemplo, para o Padre Lauro, que é uma pessoa bem-sucedida, e falar que vou escrever um livro, ele vai me incentivar, tenho certeza. O que eu notei, Paulo, é que tu vê como é que é, as pessoas que são felizes, as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que são realizadas são os que os mais incentivam. Eu me recordo uma vez eu estava na França e estava articulando para lançar um livro, e tem um escritor muito famoso lá que sempre me ajudou muito, foi o que mais me ajudou, o Marco Guimarães. Foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. E toda vez que eu for falar bem, eu vou falar do nome da pessoa. Se eu for falar mal, eu jamais vou expor ninguém. A pior coisa que tem é ficar falando mal dos outros pelas costas. Daí eu cheguei na nossa região e falei com um escritor, enfim, que ele já não está aqui entre nós, mas ele nunca teve uma obra que foi apreciada. Falou horrores, que eu tinha que parar de escrever, que a escrita não levava ninguém a lugar nenhum. Então o que eu vejo assim? No primeiro momento, tu tem que ser cercado de pessoas que são iluminadas, de pessoas que querem que tu progrida. E por incrível que pareça, ou coincidência ou não, Padre Lauro e Denise, as pessoas que mais incentivaram foram aquelas bem-sucedidas, aquelas pessoas felizes. A maior dificuldade, eu lancei meu livro em 2002, eu era estudante universitário ainda. Depois eu lancei em 2007, eu era professor universitário. E de 2007 a 2017 eu fiquei 10 anos sem lançar livros por conta do excesso de trabalho. Eu lecionava em 2 faculdades, dava aula em cursos preparatórios também para cursinho, advogava boa parte do tempo, finais de semana estava sempre trabalhando, e a dificuldade que eu vi foi o tempo. E aí, conversando com amigos escritores, eu vi que para escrever tem que ter disciplina. E pelo menos para mim, Paulo, cada um tem sua característica. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar 10, 12, 13 horas vendo tragédias humanas, chegar em casa de noite e escrever, como se nada tivesse acontecido. Então, a maior dificuldade que eu tive foi o tempo e conseguir me acostumar. Hoje, todos os dias, não interessa se o julgamento acaba 1 da manhã, meia-noite, todos os dias, inclusive sábados e domingo, nos sábados e nos domingos, das 6h30 da manhã às 8 da manhã, é o momento que eu fico lendo e fico escrevendo. Todo dia, 1h30 no mínimo, é o momento que eu tenho para a escrita. E, particularmente, para mim, é o momento que mais flui, quando tu está com a energia limpa, quando tu não vê tragédias, quando tu não está com a cabeça ocupada. Então, talvez a maior dificuldade, talvez não, certamente a maior dificuldade foi acertar o tempo e conseguir me disciplinar. Pois é, né? Essa questão que tu falaste agora, como é que tu consegue, pergunto para mim mesmo, como é que tu consegue? Eu tenho uma clínica ativa, né? Eu faço muitas palestras espíritas, a gente faz parte da Associação Médico Espírita, isso demanda uma série de coisas. Tem a parte da odontologia, sou convidado para palestra em odontologia, enfim. Me daí pergunta para mim, como é que tu consegue escrever? Que horas tu consegue? Onde é que sai a inspiração? Como é que é isso? Existe? Como eu escrevo livro espírita, as pessoas perguntam assim, tem alguma inspiração? Tem alguma coisa? Entendeu? E eu disse, não, é um momento de extrema liberdade. Não sei como é que vocês dois, Denise e Padre Lauro, vão falar, mas é um momento de extrema liberdade que eu estou, num momento, geralmente bem cedo da manhã ou bem tarde da noite, lendo,
tirando as minhas conclusões e passando a minha escrita adiante, né? E tu, Denise, como é que é? Olha, as maiores dificuldades enfrentadas nessa área de lançar livros, para nós, né, da Casa do Poeta e para os escritores, eu acho que a maioria, né, eu acho que é a parte monetária mesmo, né, porque requer o livro requer todo um preparo, né. Às vezes me pergunto, como é que a gente faz para começar a escrever? É que nem caminhar, né, tem que ter o primeiro passo. Então, os primeiros passos é o escrever, colocar no papel tudo que vier na cabeça, o que você está pretendendo fazer, né? Os sentimentos, e depois lapidar, né? Até os nossos sentimentos têm que ser lapidados, né? A escrita também tem que ser lapidada. Não, e os dias são diferentes. A gente escreve uma coisa num dia, no outro No dia... outro a gente vai... eu sempre oriento as pessoas, olha, um poema, não, às vezes, nasce pronto. Às vezes, não. Às vezes ele tem que passar por várias interpretações, né? Rascunhar, refazer, até chegar a um ponto em que a pessoa aceite ele como pronto. Porque alguns escritores dizem que aquilo que a gente escreve nunca está pronto, né? Eu, até hoje, quando pego um poema, eu digo, mas isso aqui poderia ter sido assim, ou assado, né? Mudar aqui, mudar ali. Então, realmente, um poema, um texto, eu acho que ele nunca está pronto, totalmente pronto, né? Sempre tem alguma coisa. Existe escola na Casa do Poeta, escola para quem tem intenção, vontade de colocar os seus poemas no papel? A Casa do Poeta é uma entidade inclusiva. Eu digo que é inclusiva, e vou citar um nome de uma pessoa que eu acho que todos conhecem, Antônio Augusto Ferreira, um grande... Pai de uma colega minha. Um grande escritor, uma pessoa incrível, amigo muito querido. E quando ele estava na Casa do Poeta, a gente costuma fazer o cafezinho poético, né? E costuma escrever na hora ali, poemas assim que venham na hora ali de alguma palavra, de um assunto, né? E o Antônio Augusto, certa vez, disse que a Casa do Poeta ele se sentia em casa, porque os poemas que nasciam naquele momento, né, podiam ser lidos sem constrangimento nenhum. Então, é uma casa inclusiva, ali a gente aprende um com o outro. Tem pessoas que chegam que nunca escreveram e que estão escrevendo, estão se habituando a essa lida do escrever diariamente e do lapidar o que escreve, né? E tem pessoas que já escrevem há muito tempo, como é a Aide, que eu considero uma grande poeta, uma grande escritora, uma profundidade imensa. Eu acho que a Aide é uma das maiores escritoras do Rio Grande do Sul, se não do Brasil hoje. Daqui de Santa Maria. Aqui de Santa Maria. Ela nasceu em Paranaguá, mas ela veio para cá, para Santa Maria, e criou raízes aqui, né? Sabe que o Napoleão Hill, que escreveu A Lei do Triunfo, A Lei do Triunfo é um livro, um trabalho de pesquisa de 25 anos sobre o comportamento humano, enfim, um livro magnífico, A Lei do Triunfo. Então, ele, entre várias das 15 leis, a última chama-se Mastermind, Mente Suprema, onde um grupo, como nós estamos reunidos aqui, de pessoas afins, né, tem uma capacidade de geração de resultados que ela é elevada à potência máxima, chamado Mastermind. Então, eu acredito que na Casa do Poeta existe exatamente isso. Várias pessoas direcionadas àquele fim, tomando um cafezinho tranquilamente, né? Ali Exatamente. é capaz de dar um detalhe todo especial na direção de um poema magnífico, Exatamente. que pode ser lido a qualquer momento sem precisar de correção. Exatamente isso. E todos os anos a gente lança uma antologia. Já há 22 anos a gente, todos os anos, lança uma antologia. Que legal. A antologia da Casa do Poeta são vários escritores, né, todos da Casa do Poeta, e convidados ou pessoas que nos procuram, né, que querem participar, e participam da antologia. Eu tenho
uma predisposição às antologias. Eu só tenho 3 livros meus, né, solo. Mas antologias, sinceramente, eu já não conto mais, porque são mais de 80, com certeza. Meu Deus. Mais de 80. Aqui na cidade, na Casa do Poeta de São Pedro do Sul, em Chapecó, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. São várias cidades, né? São várias antologias. Tem uma antologia, inclusive, que saiu sobre poemas sobre animais, poemas que latem ao coração, né, que é de São Paulo, e que vários poetas de todo o Brasil mandavam poesia sobre os seus animais pets, né, de estimação, e foram escolhidos, né, foram feitas seleções para compor poemas que latem ao coração. Então, são muitas antologias, e eu gosto muito disso porque a gente tem um relacionamento muito amplo com outras pessoas. E o livro solo, assim, eu me sinto, não sei, eu me sinto muito insegura, muito sozinha, e na antologia, não, eu me sinto fortalecida pelo que os outros estão ali escrevendo também. Tu falaste também que o problema de ordem econômica é uma coisa que afeta todo o escritor, né? Não tenha dúvida disso, que a gente tem muita coisa que só é possível, como o Padre Lauro citou, eu quero fazer a Livraria da Mente no Calçadão. Ah, mas tu vai ter dinheiro para isso? Bom, primeiro vamos resolver a parte do local, depois a mente, a vontade, a fé, a direção vai levar aquele resultado, não é mais ou menos assim? E aproveitando esse fato, não foi de graça que eu deixei o Padre Lauro falar por último, porque certamente ele tem uma história muito maior que todos nós aqui na mesa, né? Certamente. É um escritor consagrado, né? Escritor de best-seller em vários países, né? Qual foi a dificuldade, ou as maiores dificuldades da vida do Padre Lauro no ato da escrita de um livro? Começou com o primeiro livro, Dr. Paulo. Eu escrevi O Poder Infinito da Sua Mente e mandei para uma editora do Rio de Janeiro. Põe lá 1980, né? E ela, muito delicadamente, disse, não, já está esgotada as nossas edições desse ano. E mandei para outra, disse, não, esse tipo de literatura não faz parte do nosso elenco. E me mandaram de volta. Mas aquele pensamento positivo, eu disse, e qual é o lado bom disso? O lado bom disso, então, eu é que vou editar. Já imaginou, doutor Paulo, se eles ficassem só o Poder Infinito com 1.600.000 exemplares? Quem é que lançou? Padre Lauro. Né? E daí onde é que surgiu? A editora, a Livraria da Mente, as viagens para levar essa mensagem, deixar um escrito para as pessoas que estavam participando das palestras. Isso aí, tudo é um mundo bonito que vai se acrescentando, a gente nunca tem que desanimar em nada. Né? Como eu dizia antes, né? Se você tem um sonho e acredita nele, vai. E se você considera que é uma verdade, segue Jesus Cristo, busque a verdade, e a verdade libertará você. Os outros podem dizer o que quiserem. Eu sempre dou uma comparação assim, não adianta vir 10 milhões de pessoas dizer que Roma não existe. Existe. Eu não preciso nem discutir com eles, eu já estive lá. É aquela libertação de uma verdade. E essa minha verdade era bastante contestada, porque o ser humano achava que ele tinha uma dimensão 10, e eu estava escrevendo que ele tem uma dimensão 100, e estava acrescentando que tinha uma dimensão infinita. Sócrates dizia, por mais que percorras a alma humana, jamais tropeçarás em seus limites. Então vamos indo, vamos chegando lá. Mas a dificuldade é essa. Hoje tem aquela dificuldade também de, não, agora o livro de papel. O livro de papel é a coisa mais linda que possa existir. Você risca, joga ele numa prateleira, ele não reclama, você pode ir buscar outra hora que quiser, pode emprestar para uma outra pessoa.
E eu gostaria até de citar, Dr. Paulo, e Daniel e Denise, uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, famosa lá, né, sobre o livro. Mais de 12 mil pessoas eles andaram pesquisando sobre o efeito, o livro. E eles chegaram a uma conclusão que o livro é o superalimento do cérebro. No momento agora que nós estamos... Né, o superalimento do cérebro. Do cérebro. Né, você fala tanto em Alzheimer, e a mente que vai se deteriorando. E aí eles dizem, por quê? Porque você, primeiro, está lendo uma frase, uma ideia. Necessariamente você tem que ligar essa ideia na outra ideia. Depois você vai ter que ligar um capítulo com outro capítulo. Isso movimenta bilhões e bilhões de neurônios, ativa o cérebro. De tal maneira que eu acredito na perenidade do livro. Esse livro digital, isso aí também vai andando. Mas é mais ou menos, penso eu, como o caso do rádio e da televisão, né? Chegou a televisão e acabou o rádio. O rádio não morre nunca. O quê? Está ali, cada um tem o seu espaço, o seu momento, o seu lugar. Né? E o livro eu considero muito importante. Então, às vezes as pessoas criticam, aí que a gente fica pensando, é porque está sendo necessário. Se está chovendo no molhado, ninguém vai se interessar. Mas a Denise falava que a vida dela, ela se expressa através da poesia. Então, eu estou agora com um livro de poesia na gráfica, e eu queria lhe dizer uma frase que eu coloquei na capa do livro. Eu trouxe aqui só um modelo. Esse livro é Falas do Coração? É, o Falas do Coração, que isso aqui é só a amostra da capa, né? Mas Falas do Coração, mas aqui diz assim, Denise, poesia é extrair das profundezas da alma pedras preciosas que brilhavam para ninguém. Você busca das profundezas, aquelas pedras que brilhavam para ninguém. Então, o valor do poeta que mesmo, às vezes, sacrificando dinheiro para lançar o livro, e quem sabe até às vezes não tendo nem a recompensa, né? Ele está levando pedras preciosas que serão benéficas para as pessoas, principalmente aquelas que gostam desse gênero. E o caso da poesia, esse é o segundo livro. Eu acho uma coisa interessante, que eu acho que eu sou estranho no ninho, porque eu comparo a poesia com a música. A música tem a frase musical, nas escalas, a frase musical e a melodia. Então, a poesia eu considero a frase, e a melodia é a rima. Então eu gosto e só faço poesias com rima, porque me parece que é uma cantilena, parece uma canção quando a gente lê uma poesia com rima. Mas faz muito sucesso essa poesia mais de uma frase que tem um significado de pedra preciosa extraída do fundo da alma, colocada para a visão das pessoas. E o fato de escrever, eu fico pensando assim, eu tenho que escrever alguma coisa que aquela pessoa quer saber. Queira ler. Queira ler e saber aquilo. Mas eu tenho que escrever pensando que aquela pessoa não quer ler. Então eu devo fazer de tudo para atrair a atenção, de puxar uma frase para outra frase, pela outra frase. E conseguir que se crie até essa tradição da pessoa de ler. E o aprendizado pelo livro é muito importante. E é necessário a gente levar, mesmo que no momento existam essas dificuldades. Muitas vezes as pessoas não querem mais ficar na internet e vendo as coisas mais passageiras e rápidas de transição, mas o cérebro precisa da leitura que se transforma em pensamento, em pensamento que vai fazer funcionar essa dimensão fantástica que é o nosso cérebro. E agora
os 3 últimos, os mais recentes livros foram infantis. Eu gosto de escrever literatura infantil. E gosto de escrever até humorismo, porque eu me divirto escrevendo. Na pandemia, passei a escrever livros de humorismo. Porque a alegria, o riso, o humorismo, isso é vida. Onde entra o riso, não entra o médico. Né? E é o que eu passo para muita gente. Viva com alegria, viva positivo, veja esse mundo bonito, criado por Deus com tanto carinho. Né? Abra os olhos e não fique olhando só para o chão, para as pedras. Esse mundo é bonito. E passar isso para as pessoas receberem, eu acho que é uma coisa muito, muito benéfica, né? E valiosa do ponto de vista do que estamos oferecendo para a humanidade. Eu penso que o fato da gente desenvolver a leitura numa criança pode, de repente, começar num livro infantil, né? Eu agora até escrevi um livro infantil onde os personagens são os meus 5 gatos e as minhas 3 netas. Né? Pois é, interessante. Mas começa por uma historinha assim, depois uma historinha em quadrinho, depois tira a figura e começa a ter só texto, mas textos fáceis, letras grandes. Penso que seja assim, né, Denise? Hein, Daniel? Esse ponto aí de incentivar a leitura, né, já na fase infantil, é muito importante. Fundamental. Nós participamos frequentemente, já há muitos anos, de festivais literários em escolas. Graças a Deus nós temos professores, poetas, escritores, né, que incentivam e organizam isso. Posso citar 2 nomes aqui que estão sempre organizando festivais literários nas escolas, que é a Viviane Marconato e a Edinara Leão. Aonde elas passam, pode ter certeza, aqui na Maria de Lourdes Castro também, a Silvana Guerino também faz festivais literários. E a gente vai, assim, a gente fica surpreendido com a reciprocidade dos alunos, porque eles fazem releitura daquilo que a gente escreve, né, interpretações, e escrevem, e eles se emocionam, e nos emocionam também. Então, mais do que eu acho que a gente está sendo mais incentivado por eles em continuar esse trabalho do que a gente incentivando eles, sabe? E é isso que eu sinto. Claro que a ida do escritor nas escolas, a proximidade com o leitor, né, é muito positiva, porque o leitor se sente valorizado, o aluno se sente valorizado, não só em ler, né, nesse estímulo à leitura, mas na produção também literária, porque eles são capazes de escrever. É só criar essa conexão que o Padre Lauro falou, né? Existe, o livro desenvolve muitas conexões, e a gente tem presenciado coisas maravilhosas nas escolas. Eles fazem maquetes, releituras, cartões, sabe? Então, é muito positivo esse ponto aí da... Dentro desse contexto, então, para nós, nosso tempo, infelizmente, é exíguo, né? Uma mensagem final de cada um dos presentes, vamos começar pelo Daniel, na ideia de que nós estamos aqui para promover a leitura, né? O que tu diria para promover a leitura de uma criança, de uma adolescente que está querendo colocar alguma coisa no papel? O que fazer, como fazer, por que fazer? Isso vai dar um resultado imenso numa vida. Eu sou professor há quase 2 décadas de curso de Direito, e quando tu pega uma prova, tu vê o aluno que lia na infância, na adolescência, e o que não lia. E a leitura, ela transforma as vidas. Eu sabe que eu tive alguns países que esteve em guerra, e tive países durante a guerra. E tu vê que não é as armas que vai mudar o mundo. Que vai mudar o mundo, Padre Lauro, é a literatura, são os livros, é a cultura. Então, é primordial que o nosso país, independente de quem estiver no governo, ele promova a literatura. A criança que aprende a ler, a criança que aprecia a leitura. Eu tive em alguns lugares que tem analfabetismo ainda, é impressionante tu ver a miséria. Então, para se ter riqueza, para se ter prosperidade, é imprescindível, é indispensável
à literatura e o incentivo desde que são muito jovens. Eu vou citar uma frase que eu acho que todos conhecem, mas eu acho que ela é bem sucinta e diz tudo que a gente deseja dizer, né, sobre esse tema, é que ler é viver muitas vidas. Né? Eu acho que isso aí é muito profundo. Né? Quem lê um livro vive várias vidas, e quem lê muitos livros vai descobrindo universos, né, infinitos. E tem uma frase do Fernando Pessoa, do Ricardo Reis, que diz: rega tuas plantas, ama tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. E é isso aí, eu acho que cada um tem a sua maneira de escrever, né? E é por aí que a gente inicia. Coragem. 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 Ir ao ponto. E o nosso nome maior da literatura santamarense, o que tem a dizer para as pessoas que estão querendo começar nessa lida? Eu lembrei agora uma frase de um pensador que eu acho que pode ajudar a você que não está muito ligado em livros. Quem lê quer saber, quem não lê quer errar. Então, o incentivo, como nós falamos aqui, da necessidade também para a saúde física, mental, emocional, espiritual, cerebral, é muito importante. Desenvolve o espírito de cultura, de desejo de saber mais. Tem um livro infantil, daí um pouco já quer ler um outro livro infantil mais profundo, depois quer saber sobre a sua profissão, já pega os livros, depois mais para o jornal, para ter o conhecimento da vida que está continuando, que está fluindo. Então, a leitura, eu gostaria que você que está me assistindo, leve muito em consideração se você quer ser feliz. O livro, a literatura positiva, inunda a mente da pessoa, traz alegria, traz felicidade, traz novos conhecimentos, traz uma sede de novos conhecimentos. É por isso que eu escrevo, continuo escrevendo livros, tem a Livraria da Mente. Agora estou criando o Parque do Livro, em Itaara. Já está bem adiantado, um pavilhão imenso, onde eu vou mostrar toda a história da literatura e o valor do livro. Tem um painel de 15 metros por 3 metros, contando toda a história do livro, desde as cavernas, até passando, né, pelo o couro e todos esses cobre, essas formas de literatura, até o dia de hoje. Então, estou levando um parque a que as pessoas, as crianças, os adultos, todas as pessoas comecem a se interessar pela leitura. E isso, se a gente consegue influenciar, entusiasmar, tornar fascinante, se torna bem mais fácil. Então, eu quero agradecer o convite que me fez. Para mim foi uma honra, uma alegria muito grande. Participar também com o Dr. Daniel e a Denise também é para mim um motivo de muita alegria. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela atenção. Vamos ler bastante. Lê Paulo Lauda, lê Daniel Toneto, lê a Denise, lê o Padre Lauro, lê tudo que aparece de bom, porque aquela inundação na mente vai ampliando também as dimensões da vida. Eu tenho 3 netas, 2 anos. Você sabe o que elas mais gostam? O que elas mais gostam é pegar uma revistinha. E isso é uma coisa que não foi... Claro, não foi ensinado, é assim, as 3 são assim. Né? Então compete a nós, pais, educadores, que a gente, como disse a Denise, elas querem, as crianças desejam colocar no papel não só a escrita, mas também a arte do desenho, enfim, e eu percebo isso com as minhas netas. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao final. Né? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa?
Só te agradecer pela oportunidade e parabéns pelo programa, Paulo. Eu estou imensamente grata, né, pelo convite e estar aqui. Espero que a osmose cultural me acrescente mais e mais, né, aprenda com vocês. Eu sou um eterno aprendiz. E convidar a todos que queiram participar da Casa do Poeta, né? A Casa do Poeta se reúne todas as quartas-feiras num cafezinho poético ali hoje na Ângelo Glione, 1509. E é uma roda de poesia muito simples, a gente conversa, fala sobre os seus poemas de autores diversos, e é uma conexão muito gratificante. Então, sintam-se convidados, né, a participar da nossa casa. Muito obrigado por esse momento tão interessante, tão bonito, muito gratificante para mim. E eu quero terminar a minha fala dizendo uma frase que eu só falo para os meus melhores amigos, que são os senhores, a senhora e os que estão me assistindo. A vida é uma festa, aconteça o que acontecer. A vida é uma festa, uma grande seresta que o mundo aplaude de pé. Isso mesmo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e, se for possível, nós faremos outro encontro desses aqui, tá bem? Grande abraço, tchau, tchau.